agora a gente fala sobre o Fórum Penitenciário Permanente, que segue na batalha para aumentar os salários de profissionais da segurança pública. É para falar sobre essa luta que recebemos agora aqui no Estúdio Olesp o deputado Capitão Telhada, do PP. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom dia, Mariana. Bom dia, Guga. Muito obrigado pelo convite de estar participando mais uma vez do Estúdio Olesp. E vamos trazer um pouquinho de informação e bater esse papo bacana aí com os nossos telespectadores. Bem, deputado, a gente já tem a notícia de que muito provavelmente no próximo mês já chegue aqui para casa um reajuste salarial para os policiais, né, vindo então encaminhado pelo governo do estado. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso e a gente já tem uma média, uma previsão de quanto será então esse aumento, essa recomposição no salário? Sim, Mariana. O governo atual do estado de São Paulo, na figura do seu governador Tarcísio de Freitas, ele tem, desde a época da campanha do ano passado, como prioridade temática justamente a valorização do agente de segurança pública. E aí está inserido o policial militar, o policial civil, o policial técnico-científico, e eu também sempre gosto de me lembrar do policial penal. Na figura do governador e do nosso secretário de Segurança Pública, tenho acompanhado o trabalho que eles vêm desenvolvendo nesses primeiros 100 dias de governo. Tenho feito reuniões semanalmente e acompanhado, conversando sempre com o nosso secretário, Guilherme Derrite, que é oficial da Polícia Militar, trabalhou na linha de frente da polícia, conhece as agruras, as dificuldades da profissão. E o que a gente tem notado é que, de fato, a proposta de valorização do agente de segurança, do policial, é muito ousada, que a secretaria fez para o governador. É uma proposta que tem sim recomposição salarial, tem recomposição de direitos e benefícios que foram perdidos ao longo do tempo, que retorna algum desses benefícios, como pagamento em pecúnia da licença-prêmio, do bloco inteiro de licença-prêmio, reajuste da insalubridade, que volte a pagar a insalubridade, que é um benefício que o policial tem dentro da licença-prêmio, dentro do seu afastamento. São diversas frentes, inclusive até plano de carreira, jornada de trabalho, muitos estudos que a Secretaria está fazendo, está sendo inserido dentro desse pacote de valorização. E eu acredito, as informações que eu tenho é que ainda nesse mês de abril estará sim sendo encaminhado às mãos do nosso presidente aqui da Assembleia Legislativa, André do Prado, para que esse pacote tramite aqui na Assembleia e que os policiais em breve sejam contemplados com essa valorização verdadeira. Como eu sempre falo, não só mudança de farda, pintura de prédio, pintura de viatura. Nós precisamos urgentemente de uma valorização real para o policial que enfrenta as dificuldades de uma metrópole caótica como é a nossa São Paulo. Olha, deputado, interessante a gente analisar, né? E o senhor é uma das pessoas mais preparadas para falar de segurança pública aqui no parlamento. A gente não pode esquecer também do deputado Coronel Telhada, que por anos, né, deputado federal hoje, trabalhou aqui no parlamento pela segurança pública. Mas hoje a Polícia de São Paulo é uma das menos valorizadas salarialmente, acredito a 23ª ou a 24ª. Esse salto, sem dúvida, é importante. Mas eu queria abordar com o senhor a questão da qualidade de trabalho do policial, né? As condições de valorização, não só financeiras, mas outros tipos de valorização que são necessárias. Eu queria a sua opinião. É muito importante, primeiro falando da colocação salarial que a Polícia Militar se encontra hoje, realmente nós somos o 23º estado que é mais mal pago, né? Então, na colocação aí dos estados brasileiros, nós estamos lá na retaguarda dessa fila. E palavras do nosso secretário de Segurança Pública é que essa proposta de aumento salarial traria a Polícia Militar para a posição 10ª ou 11ª dos estados mais bem pagos da federação. Sabemos que isso é uma proposta da Secretaria e que, claro, tem que ser levado com muita responsabilidade, até pelas leis orçamentárias, pelo regramento que nós temos em São Paulo. Então, ela passa pela Secretaria de Gestão, pela Secretaria de Fazenda, até se chegar numa porcentagem e um reajuste que seja praticável, né? E sobre a saúde física e mental, eu sempre gosto de colocar muito isso nos debates, que talvez
junto com o salário, é a maior necessidade hoje que o nosso policial sente na pele. É justamente as condições de trabalho e a qualidade mental, principalmente, a que ele é submetido e que ele apresenta hoje. Precisamos sim de um suporte mais intenso ao policial militar, ao policial civil. Nossos psicólogos estão em quantidade defasada na polícia. Hoje o policial ele está o tempo todo pressionado na sua atividade, é uma atividade de tensão, ele é pressionado pela instituição, pela sociedade civil, pela mídia, pelas redes sociais. Então ele se depara com ocorrências, vamos usar de exemplo esses últimos acontecimentos, ocorrências em escola, que ele se depara com uma situação complicada, com parceiros que trocam tiro, perdem a vida e muitas vezes não tem um amparo psicológico e acabam entrando numa dificuldade de saúde mental que precisam desse suporte. Então, nós temos trabalhado em concomitância, juntamente com a recomposição salarial, com as valorizações de benefícios e direitos, mas também com o suporte mais humanizado e trazendo à tona essa discussão para que o policial civil, o policial militar tenha suporte e amparo para desenvolver o seu trabalho na ponta da linha. Deputado, esse reajuste, sem dúvida nenhuma, é merecido e também necessário, mas a pergunta que fica é, a partir de agora, como que esse aumento, como que esse reajuste vai ser encaminhado e vai ser absorvido pela Secretaria da Fazenda? Essa semana o governador Tarcísio de Freitas se reuniu com os líderes dos partidos da base aliada do governo e justamente palavras do próprio governador que ele tem como prioridade, nesse mês ainda de abril, apresentar esse pacote de valorização, essa recomposição salarial para a segurança pública e pediu empenho, pediu apoio dos parlamentares para que tramite de maneira célere, de maneira emergencial, urgente na casa, para que chegue logo na ponta da linha, né? Eu acredito que nós estamos próximos de concretizar essa proposta, de que ela seja apresentada na casa. Eu também compartilho da mesma ansiedade dos meus irmãos policiais militares em ver logo essa proposta chegar aqui às nossas mãos, para que passe a relatar e a colocar em pauta para votação. E porque eu sei, mais do que, como o Guga disse, aqui, né, um dos parlamentares que até ontem estava nas fileiras da Polícia Militar, até um mês atrás, vamos completar agora de mandato, eu envergava a minha farda cinza bandeirante, sei da necessidade e da urgência desse tema e acredito, Mariana, que até o final desse mês nós tenhamos já esse pacote em fase de tramitação, desenrolando aqui pela casa. Agora, deputado, interessante uma questão que a gente sabe, o Estado de São Paulo é deficiente de força policial. Precisamos ter mais concursos, né? Com salário mais atrativo, talvez muitas pessoas se interessem em prestar esse concurso, fazer a academia do Barro Branco, é isso, né? E, deputado, como é que o senhor vê essa defasagem, essa falta de policiais no Estado de São Paulo? Excelente pergunta, Guga. Importantíssimo, talvez um dos maiores desafios dessa gestão atual do secretário de Segurança Pública é a questão do efetivo policial. A Polícia Civil beira os 30% de defasagem de efetivo e a Polícia Militar vem aí na rabeira também com muita defasagem. Eu entrei há 20 anos atrás na Polícia Militar com quase 94 mil homens e hoje, 20 anos depois, a Polícia Militar está com 79 mil homens. Então, diminuiu o efetivo e a sociedade cresceu, a população aumentou e a Polícia Militar diminuiu, bem como a Polícia Civil. Eu tenho notícia que já foram aprovados e autorizados 2 concursos. Um concurso de 200 alunos oficiais para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que são os cadetes, e um concurso de 5.400 soldados, né? São as praças da Polícia Militar. Então, aí um conjunto de 5.600 vagas já autorizadas pela Secretaria e em fase de estudo para se abrir o edital. O que nos empolga, porque seria um início de recomposição de efetivo, porém tem uma outra barreira aí também, que é como segurar esse profissional na carreira. Você citou muito bem, importante ter um benefício, uma rede de proteção para esse policial se manter na carreira e não prestar outro concurso, não ter um êxodo da profissão para outras carreiras e pagar bem. Nós precisamos pagar bem nossos policiais.
o Brasil tem que ter uma mentalidade de maior valorização ao profissional de segurança pública. Deputado, falando no profissional de segurança pública, não teria como a gente deixar de tocar no assunto, infelizmente, né, que agora tem reverberado muito na nossa sociedade, que é justamente esses atentados que têm ocorrido nas escolas, não só aqui do governo, não só aqui do estado de São Paulo, mas também, infelizmente, de todo o Brasil. E aí agora nós sabemos também que saiu ontem ou anteontem, se eu não me engano, uma nova medida anunciada pelo governador do estado de São Paulo, então colocando, né, destinando alguns profissionais ligados à segurança, porém sem nenhum armamento, para que estejam voltados então a fazer como se fosse uma espécie de escolta ou proteção em algumas escolas a serem definidas pelo próprio governo do estado, claro, prioritariamente nas regiões mais vulneráveis. Eu gostaria de saber da sua opinião sobre essa ação. Considero muito acertada essa atitude do governo paulista, mais uma atitude correta do nosso governador, porque, como eu já falei algumas vezes, inclusive na tribuna, em alguns vídeos, em algumas participações minhas na imprensa, nós precisamos dividir esse tipo de ocorrência, que é a ocorrência com atirador ativo ou com agressor ativo, em 3 fases de atitudes que o governo tem que tomar: curto, médio e longo prazo. E a curto prazo é isso aí, é colocar agentes humanos, né, o fator humano, para levar ou para retomar o ambiente seguro nas escolas. Por que eu digo isso? Nós podemos ter câmeras de monitoramento, podemos ter botão de pânico, podemos ter detector de metais, mas todas são atitudes paliativas, porque ela vai acionar alguém, o botão de pânico vai acionar um policial para vir para o local, né? A câmera vai filmar a atitude, o detector de metais vai apitar mostrando que entrou um metal, só que nada disso para uma pessoa que tenha uma intenção criminosa. O que vai interferir na ação criminosa da pessoa, daquele assassino, daquele agressor, é uma outra pessoa treinada, bem intencionada, com uma ferramenta. Então precisa fazer um conjunto de ações a curto prazo. Concordo com o botão de pânico, com câmeras de monitoramento, com detector de metais, mas é muito necessário um agente de segurança, seja pública, seja segurança privada, mas é importante ter essa figura dentro da escola. Eu até acrescento, por que não um agente até dentro da estrutura da educação, mas com aquela figura mais de inspetoria, de estar controlando o acesso de quem está entrando e saindo na escola, de estar tomando conta do ambiente, se relacionando com os professores, com os alunos, né, se ambientando e sendo conhecido como uma pessoa que mantém a ordem. Isso é muito importante, o governo acerta na contratação desses agentes de segurança, porque eles terão uma função importante. E aí sim, a médio e longo prazo, eu também acho que tem que ter um aumento de efetivo, uma contratação de psicólogos, de psicopedagogos, para acompanhar a saúde mental do corpo discente e do corpo docente. Tem que ter um aumento de efetivo de funcionários da Secretaria de Educação, tem que ter um maior investimento na Polícia Civil, em delegacias de crimes digitais, para que seja investigado e supervisionado tudo o que está acontecendo nas redes e rever aí mais a longo prazo como que nós estamos cuidando do nosso sistema de ensino São Paulo e Brasil. Algumas regras, algumas doutrinações, temos que quebrar paradigmas e que tudo que nós passamos nesses últimos dias não fique para trás, não seja discutido agora e caia no esquecimento, mas que sirva de verdade para uma mudança de comportamento, mudança de lei e mudança social. Agora, deputado, é interessante uma participação recente do senhor. Aqui o senhor falou, olha, vão acontecer mais ataques porque é uma questão complicada a ser abordada. Mas o senhor, como especialista, a gente viu medidas aí da prefeitura, botão de pânico, linha direta com a polícia, contratação, o governo do estado vai contratar seguranças desarmados e vem muito com o que o senhor falou na última questão. E o psicológico das pessoas? E essas redes sociais que têm espalhado fake news e desesperado nossas crianças? Como agir nessa situação? Aí entra ações a longo prazo, né? Nós precisamos cobrar a responsabilidade não só dos governos, das polícias, mas cobrar a responsabilidade das empresas também de tecnologia. Porque hoje, até na política, a pessoa lá faz um comentário, coloca alguma palavra-chave, ela é tirada do post dela, ela é até banida das redes. Então, existem maneiras de se fiscalizar,
de se controlar o que está sendo postado, o que está sendo falado nas redes sociais. E por que não fiscalizar quando se está falando de cometimento de crime, de palavras-chave como assassinato, morte, atentado, ataque. Isso aí tem maneiras de fazer e tem que ser cobrada a responsabilidade, sim, das empresas particulares que estão hoje no meio digital. Já fundei, né, e consegui protocolar aqui na casa a Frente Parlamentar pela Segurança nas Escolas. Quero trazer muito essa discussão à tona, porque eu cansei de ver no Brasil todo mundo levantar, gritar e depois de 15 dias nada mudar. Nós tivemos um ataque violentíssimo em 2019 em Suzano. Na época falou-se muito, só que não mudou nada de atitude. E eu me vejo hoje muito na responsabilidade de não deixar isso acontecer. Levar esse tema à frente, fazer propostas robustas, não criar um projeto de lei só para falar na televisão que criou um projeto de lei. Não, trazer uma discussão robusta com especialistas, envolvendo todos que têm interesse no tema e de verdade mudando o comportamento, mudando o nosso futuro para que a gente previna o acontecimento e, se acontecer, que infelizmente, eu repito, vai acontecer de novo, nós vemos isso em vários exemplos do mundo, mas que quando acontecer, a gente esteja preparado e as pessoas que estão lá inseridas no ambiente escolar saibam como agir para a gente reduzir danos e salvar vidas. Muito bem, agora são 12 horas e 59 minutos. A você que acompanha o Estúdio Olesp, nós lembramos que às 13 horas em ponto, nós entregamos a nossa programação para a TV Câmara, exclusivamente para você que nos acompanha pela NET, claro. A você que nos acompanha pelo YouTube ou pelas demais operadoras ou pela própria TV aberta, nós continuamos aqui com você sintonizados, e você que nos assiste pela NET, claro, faça então essa migração para o YouTube. Agora, capitão, nós vamos assistir uma reportagem porque o governo do estado anunciou justamente um pacote de políticas para reforçar a segurança no ambiente escolar e melhorar ainda mais o acolhimento social. E aqui a Assembleia Legislativa também conta com proposições protocoladas pelos deputados da 20ª legislatura. Vamos acompanhar. As secretarias de Segurança Pública e de Educação divulgaram que nos próximos meses serão contratados 550 psicólogos que atuarão de forma presencial nas diretorias de ensino, com investimento de 56 milhões de reais. Além disso, mais 60 milhões serão destinados para a contratação de 1.000 seguranças desarmados. No Parlamento Paulista, tramitam projetos de lei como a implementação de um sistema que pretende ser acionado em situações de emergência ou a adoção de um botão de pânico. Muito bem, antes da gente passar então a palavra para o nosso convidado aqui, o Capitão Telhada, hoje, olha, Capitão, aqui no nosso chat, na transmissão no YouTube, tem muitas pessoas, inclusive, enviando mensagens para o senhor. Nós agradecemos mais uma vez, então, a audiência dos nossos internautas. Agora sim, Capitão, por favor, sua opinião sobre essa reportagem que acabamos de assistir. Perfeito. É muito importante que a gente traga essa discussão e, repito, que ela não acabe, que ela não pare, que de fato ela cause mudança de comportamento, quebra de paradigma. O policial militar tem que ser visto pelo professor, pelo diretor, pelo corpo docente como um aliado, como uma pessoa que está ali naquele ambiente para ajudar, para dar sua colaboração, para levar segurança justamente para eles, para os professores, para os alunos, para afastar as drogas. Nós temos um programa de sucesso há muitos anos aqui em São Paulo, que é o PROERD. E, infelizmente, ele está limitado. Nós temos que tentar aumentar esse programa, porque é uma entrada na escola que a criança nunca se esquece. Ela é adulto. Quantas vezes a gente conversa com pessoas que falam, lembram até hoje a canção lá do PROERD. Então, essas iniciativas dos parlamentares são importantes. Tem que agora fazer um conglomerado, deixar mais robusto, deixar de uma maneira que realmente ela seja efetiva, para que não seja uma lei natimorta e que no futuro, repito, a gente previna esse tipo de ocorrência, mas também saiba como lidar com ela. Faço sempre um paralelo, incêndio. Quando tem um incêndio, ninguém quer que um prédio pegue fogo, mas todo mundo sabe como atuar, sabe como evacuar o prédio, tem ferramentas lá naquele prédio obrigatórias, fiscalizadas pelo Estado, de combate a incêndio, tem um extintor, tem um sprinkler. Então, por que não usar esse paralelo e fazer da mesma maneira nas escolas, digo mais, nos templos religiosos, que também são alvos de atentados
em partidos políticos, pode ter fanatismo religioso, fanatismo político, em sedes de empresa. Tem que ser um tema que o brasileiro vai passar a conviver, mas que ele saiba como atuar diante dessas situações. É muito importante amadurecer esse debate. Bem, nós recebemos aqui no Estúdio Alesp dessa sexta-feira, capitão Telhada do PP. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado, agradeço. Continuo à disposição de todos.